Essa aula vai dar continuidade ao grupo dos invertebrados. Nós vamos falar de 3 grupos diferentes hoje: os plateumintos, os nematódios e dos anelídeos. São 3 grupos conhecidos como verme. O que é verme? Verme, na verdade, é um termo utilizado normalmente, popularmente, por animais que têm o corpo cilíndrico, que tem o corpo mole, comprido e sem perna. São características que dão a esses 3 grupos. O primeiro grupo que a gente vai estar falando são os plateumintos. São vermes de corpo achatado. Nós vamos trabalhar com 2 exemplos, a tênia e a planária. A tênia ela é um parasita, ou seja, ela vive no nosso intestino e em outros órgãos, como, por exemplo, ela pode até se instalar no cérebro, na nossa cabeça, causando sérias doenças. Ela é parasita. O que quer dizer isso, então? Que ela vive dentro do nosso organismo, de outro ser vivo e ainda causa danos. A tênia, ela vive sozinha. Ela é hermafrodita e ela consegue se autofecundar sozinha. Ela não precisa de outro para reproduzir. Por isso também muito conhecida como solitária. E causa em nós a doença chamada teníase, que normalmente é transmitida pela carne do boi ou do porco. Lembrando que existem espécies diferentes, como a Taenia solium, que é parasita da carne de porco, e a Taenia saginata, parasita da carne de boi. Ou seja, ao ingerirmos essa carne contaminada, esses ovos vão para dentro do nosso organismo e se ali ele se desenvolve, dando origem à Taenia adulta, que vai causar sérios danos ao nosso organismo. Como que a gente pode estar evitando isso aí? Além das questões higiênicas, é o que a gente sempre pede: comer carne bem passada, tanto de porco quanto de boi. E isso faça com que os ovos sejam, no caso, eliminados. Segundo o exemplo dos plateumintos, a gente vai falar um pouquinho da planária. A planária, diferente da tênia, ela é um animal de vida livre. Ela não é um parasita, ela não parasita o ser, no caso o ser humano, o nosso organismo. Ela gosta de viver em água doce, fundos de lagos, de rios, se alimenta de restos de folhas, de plantas. Então é um serzinho que não faz mal algum ao nosso organismo, porque ela não é considerada um parasita. O que tem de interessante na planária, primeiro, esses estruturas que se parecem com olhos são chamados de ocelos, mas não são olhos. São fotorreceptores. O que é isso? Só capta a imagem de luz. Elas não enxergam. Mas interessante na planária é o processo de regeneração. Ela consegue regenerar. Se você partir a planária em 3 partes, ela vai dar origem a 3 novas planárias. Se você partir a cabeça ao meio, ela vai originar 2 novas cabeças. Então ela tem total regeneração, o que é interessante desse animalzinho. Inofensivo, ele é de vida livre e não causa nenhum tipo de doença ao nosso organismo, diferente da tênia. O segundo grupo que a gente vai estar falando é os nematódios. Nematódios são vermes de corpo cilíndrico. Nós temos vários exemplares. Nós temos o Ancylostomos, nós temos o Oxyurus, o bicho geográfico, a filária, mas nós vamos falar especificamente do mais conhecido, que é a Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga. A lombriga, ela é um parasita, ou seja, ela parasita o nosso intestino delgado do ser humano. No caso, ela fica instalada no nosso intestino e ela consome os nossos nutrientes. Normalmente a pessoa que está com lombriga, ela sente muita fome e fraqueza, porque na verdade a lombriga ela consome todo o nutriente lá no intestino delgado do ser humano, porque é no intestino delgado que nós também consumimos os nutrientes. É lá que nós absorvemos os nossos nutrientes durante a nossa digestão. E aí o que acontece? Se você está com a lombriga, ela não vai deixar que você absorva nutrientes, ela come primeiro que você. A lombriga, ela é um parasita que pode causar sérios danos ao nosso organismo. Por quê? Eu coloquei uma característica interessante, a fêmea maior que o macho. Por que isso? A fêmea ela é bem maior do que o macho. Nesse exemplo aqui, ela não é hermafrodita, ela já é de sexo separado. Ela precisa do macho e da fêmea para fecundar e dar origem a novos indivíduos. Porém, a fêmea
ela consegue pôr por dia 200 mil ovos. Ou seja, se você estiver infestado com a lombriga em seu intestino, ela vai pôr por dia 200 mil ovos. Esses ovos são eliminados através das fezes. Esses ovos vão, de alguma forma, infectar algum alimento, alguma água e a gente vai consumir. Olha o processo interessante da lombriga. Você consome esses ovos, eles vão lá para o seu intestino, transformam em pequenas larvinhas que conseguem perfurar o seu intestino, vai para a corrente sanguínea, atinge a faringe, onde a gente engole novamente esse verme e vai parar no nosso intestino. Só que quando ele faz todo esse percurso, ele já chega lá na fase adulta, onde ele vai o quê? Reproduzir. E o que é mais grave é que ela reproduz tanto e a gente pode ter tanta infestação dessa lombriga que ela pode ocasionar uma obstrução intestinal pela grande quantidade de lombriga que possa ter no nosso organismo. Então, ela é um parasita e causa sérios danos ao nosso organismo. Ela depende de nós, ela retira todo o nosso nutriente. Normalmente, a pessoa que está com lombriga, ela dá uma anemia devido também aí à falta de nutrientes, outros danos ao nosso organismo. Então, nós falamos agora dos nematódios, que são vermes de corpo cilíndrico, e que, como exemplo principal, nós falamos aí sobre a lombriga. O último grupo que nós vamos estudar são os anelídeos, que são vermes de corpo segmentado por anéis. Tem o corpo cilíndrico, como a minhoca, mas tem um corpo mais levemente achatado, como a sanguessuga. Mas se vocês observarem nos desenhos, ele não tem um corpo formado só por uma estrutura, são anéisinhos. Estão vendo aqui? Tanto a minhoca quanto a sanguessuga. Existe como exemplo também dos anelídeos a poliqueta, muito pouco conhecida. Então, nós vamos falar mais da minhoca e da sanguessuga. Então, falando dos anelídeos, que são vermes de corpo segmentado por anéis, nós vamos falar primeiramente da minhoca. Minhoca, a gente jamais pensaria que usaria o termo verme, mas ela faz parte desse termo, verme, porque é um animal de corpo cilíndrico, não tem pernas, possui características que dá o termo verme, mas a gente quase não conhece a minhoca como um verme. A minhoca, ela vive embaixo da terra. É dali que ela tira os seus nutrientes, de restos de plantas, restos de animais, e com isso junto ela come ali terra também. A minhoca, ela tem uma característica que a gente não falou até agora, que é a questão da respiração cutânea. O que é isso? A minhoca, ela respira pela pele. Ela consegue tirar o oxigênio ali debaixo da terra pela pele. Por isso a gente observa que a minhoca ela é úmida. Essa umidade faz com que ela consiga, através dos seus porozinhos, retirar oxigênio do solo. Essa minhoca, essa respiração cutânea dela, faz com que ela permaneça embaixo da terra e não em cima, para ela não ressecar. Além de tudo, a minhoca ela é hermafrodita, só que diferente da tênia, ela precisa de duas para se autofecundar. Só que as duas vão produzir novos indivíduos. As duas, em certo termo, vai ficar grávida. Interessante também é que a minhoca tem células fotorreceptoras, ela não tem olhos, ela não enxerga, mas como eu disse lá na planária, ela tem a capacidade de sentir a percepção da luz. Vocês já observaram que quando a gente retira a minhoca debaixo da terra e coloca ela em algum lugar, várias minhocas juntas fora da terra, a certo ponto elas se juntam? É por dois fatores. Elas se juntam, se aglomeram ali no mesmo lugar por causa da percepção da luz, e quando elas se aglomeram, uma fica embaixo da outra ali, elas se sentem mais protegidas. E por outra questão, é em relação à respiração cutânea, para elas não perderem a umidade. Então, elas sempre vão se aglomerar em um mesmo lugar, por esses dois fatores. Para auxiliar na respiração, para elas não se ressecarem, porque elas precisam da umidade, e a questão da luz. Quando elas se aglomeram, elas percebem menos a luz e elas se sentem mais protegidas. Diferente das minhocas,
a gente vai falar um pouquinho da sanguessuga. A sanguessuga, eu acho que todo mundo já ouviu falar de uma sanguessuga. Ela já tem o corpo mais achatado, mas não deixa ser segmentado por anéis. A sanguessuga ela é considerada um ectoparasita. O que quer dizer isso? Que ela parasita um outro ser, só que aqui ela retira sangue e ainda pode causar algum dano. No caso, elas sugam sangue de outros animais para se alimentar. A sanguessuga ela pode dobrar de tamanho quando ela estiver sugando um sangue. Ela tem lâminas tão pequenas, tão afiadas na sua boca, que o animal nem percebe que ela perfurou e está ali constantemente sugando o seu sangue. Ela tem uma substância anticoagulante dentro dela que não deixa o sangue coagular. E isso faz com que ela dobre de tamanho quando estiver sugando o sangue de algum animal. O parasitismo dela é porque ela retira algo do outro animal. E se ela estiver infectada com alguma outra doença, ela pode estar transmitindo essa doença. Ela vive em água doce, ela vive em água, né? Ela não vive no solo, tá? Ela precisa da água. Também a respiração dela é cutânea. E ela pode dobrar de tamanho, então, quando está sugando sangue. E diferente dos outros vermes que a gente viu, ela é um ectoparasita, porque ela suga sangue. Ela parasita outros seres, né, conhecidos aí por sugar sangue. Então, hoje a gente encerra a nossa aula falando desses 3 grupos, que são os anelídeos, plateumintos e nematódios.